A paz do Senhor Jesus, como é bom contar com a sua audiência. Estamos iniciando o programa ADNews EBO 2024. Durante os dias da 68ª Escola Bíblica de Obreiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, você acompanhará nossa programação especial, onde nós estaremos abordando temas relevantes e promovendo diálogos profundos sobre as responsabilidades e desafios da vida ministerial dos obreiros no presente século. E para compartilhar conosco um pouco de suas experiências e responder às perguntas sobre o tema, o compromisso com a vida ministerial, nós contamos com a presença do pastor Jefferson Aleluia e também do pastor Valdemir Farias, cuja vivência ministerial enriquecerá o nosso diálogo. Nós queremos cumprimentar inicialmente o pastor Jefferson Aleluia. Pai do Senhor, pastor Jefferson. Senhor, pastor Valber, é um prazer estarmos aqui hoje para juntos estarmos comentando sobre esse assunto tão importante. Amém, pastor. E também estamos contando com a presença do pastor Valdemir Farias. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, pastor Valber, é um prazer também, junto com o pastor Jefferson, o senhor, a gente poder contribuir nessa programação tão especial, né? Amém, pastor. Queridos, também lembrando a você que estamos também pelas redes sociais e você pode compartilhar o link do nosso programa com os seus amigos. E caso não seja inscrito ainda, se inscreva nos nossos canais da Rede Brasil que estão aparecendo agora na sua tela. Muito bem, vamos ao programa propriamente dito, né? Começar com as perguntas aqui, os questionamentos aos pastores. E, pastor Jefferson, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: quais são os principais desafios enfrentados pelos obreiros no compromisso com a vida ministerial, nesse tempo desafiador, né, que nós estamos vivendo? Então, quais seriam, assim, pelo menos alguns dos principais desafios para o obreiro? Pastor Valber, essa é uma pergunta, assim, como eu disse, estávamos aqui comentando nos bastidores. Sim. Que é uma pergunta que dá para todo o programa. Porque se formos enumerar os desafios da vida ministerial, muitos são muitos, né? E essa pergunta é muito importante porque muitas pessoas, elas que estão de fora, elas não têm noção da responsabilidade, do compromisso, dos desafios que aqueles que trabalham na obra do Senhor enfrentam, né? Sim. E assim, podemos citar vários, né? Mas, por exemplo, logo de início, a gente poderia citar a crise de integridade. Nós estamos vivendo hoje num mundo que está em crise de integridade. As pessoas, elas vivem de forma desonestas, tentando iludir uns aos outros, querendo ganhar vantagem em cima dos outros. E isso realmente é um negócio muito sério. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, né, deve ocupar o vosso pensamento. Sim. Então, o obreiro ele tem que manter essa vida de integridade, até porque o Senhor Jesus disse que o homem será provado pelas suas palavras. Isso. Que, por sinal, foi um dos alvos do Senhor Jesus, quando esteve aqui, bateu muito naqueles líderes religiosos que ensinavam, mas não viviam o que ensinavam, né? Eles eram hipócritas. Jesus várias vezes o considerou como hipócritas, né? E o obreiro, ele precisa manter esta vida de integridade. Me lembrei, pastor Farias, lendo um pouquinho a biografia da mãe de John Wesley, ela se reunia com seus filhos e ela dizia assim: se você for honesto, as pessoas vão lhe criticar porque você é honesto, mas seja honesto. Se você for verdadeiro, as pessoas vão lhe criticar porque você é verdadeiro, mas seja verdadeiro. Entendeu? Então, é um dos desafios, porque hoje nós estamos vivendo numa época complicada. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias se levantariam homens amantes de si mesmo. E diz também Paulo, escrevendo lá na carta, lá na igreja de Éfeso, quando ele se despede lá, né, dos irmãos, ele disse que com a sua partida se introduziria no rebanho homens amantes de si mesmo, que não poupariam o rebanho. Então, você precisa manter esta integridade, porque esta integridade é que vai fazer a diferença, porque as pessoas vão ver aqueles que vivem uma vida que não estão comprometidos com Deus, mas vão olhar para você e vai dizer assim: não, ainda existe homem de Deus. É possível ser homem de Deus, ainda tem homens comprometidos com o Evangelho, que amam a Jesus, que se sacrificam pela obra de Deus. Não é verdade? É assim. Até porque o nosso ministério, nós somos ministros de Cristo. Sim. Né? Então, não é da nossa cabeça, da nossa forma,
de ver o mundo, mas é Cristo em nós, né? Ou seja, nós fomos chamados para ser representantes do Cristo vivo. Né? Então, a responsabilidade que nós temos diante de Deus é muito grande, né? E essa crise de integridade, como o pastor Gerson bem colocou agora aqui, é realmente um desafio em um tempo de populismo. Né? Um tempo de populismo, onde a pessoa, sendo popular, quer arrebanhar, quer... Né? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, lá no 2 Timóteo 4, 16, 17, ele fala disso. Ele diz, no final da vida dele, eles todos me desampararam. Porque o ministério não é uma atividade que busca populismo. Muitas vezes você vai fazer o que é certo, como a mãe de Wesley ensinou a ele, né? Fazer o que é certo, pregar a verdade, e você vai ser desprezado, vai ser mal interpretado. Mas ele diz ainda lá naquele mesmo texto, né? Mas o Senhor me assistiu, né? Exato. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Né? Então esse é o sentimento do ministro, né? Não importa se ele não é bem compreendido, se ele sofre por fazer o que é do ministério de Deus, o importante é a gente agradar ao que nos chamou para cumprir o ministério. É interessante o senhor fez me lembrar, pastor, que quando Paulo escreve a Timóteo, já na segunda carta, já no finalzinho, ele diz assim: desde o dia que eu fui constituído doutor e apóstolo gentil, eu padeço. É verdade. Mas tem uma coisa, eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Isso. Né? E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, não tem do que se envergonhar, não é? Porque contra fatos não existe argumento. Isso. Não é verdade? Quando o obreiro ele vive uma vida de íntegra diante de Deus, é aquilo que Paulo escrevendo, me parece que é aos Coríntios, ele diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Isso. É um desafio para nós que estamos vivenciando esta realidade. Então, pastor, me permita, um primeiro desafio seria justamente essa questão de manter a integridade no mundo, não é, que vive uma verdadeira crise de integridade. E como a gente conversava aqui em off também, não é? Não apenas o mundo em si, porque o mundo já é mundo. Não é? O mundo é mundo. É mundo e imundo. Imundo. Né? Mas, lamentavelmente, também no meio dito evangélico, a gente percebe, não é? Verifica essa crise de integridade. E um outro desafio que o pastor Farias mencionou, que eu acho que tem a ver também com isso, é o obreiro sacrificar a sua popularidade em nome da integridade. Porque muitas vezes, para preservar a integridade, ele precisa ser impopular. Ele precisa abrir mão das aclamações, né, dos aplausos, das admirações, né, efusivas que a gente vê nos dias de hoje, porque são obreiros, muitas vezes, me permitam, que são assim, egocêntricos, não é? Antropocêntricos. Eles querem atenção para narcisistas. Eles querem atenção para si mesmos, não é? E deixam de fazer a obra de Deus, deixam de fazer o que é certo, deixam de fazer o que é íntegro, né? Mas eu acho que tem outros desafios também. Com certeza, né, pastor? Por exemplo, um dos grandes desafios, pelo menos para aquele que foi chamado por Deus, é abrir mão, às vezes, da sua carreira profissional. Sim. Né? Eu me recordo aqui do pastor Farias, né? Que quando foi chamado para o ministério, ele vivia bem financeiramente e de repente Deus o chamou. E ele teve que abrir mão da sua carreira profissional, dos seus sonhos, dos seus projetos, para atender o chamado de Deus. E isso também é um grande desafio, né, pastor? Claro. Não é fácil não. Não é fácil não, mas hoje eu faria novamente. Faria novamente. Mas no momento, né, porque você tem seus planos, você tem seus projetos, né? A empresa onde eu trabalhei muitos anos, 15 anos, fez um investimento muito grande. Eu cheguei a fazer um curso de administração na empresa, tudo pela empresa, para atender a demanda, né? Então havia um investimento daquela empresa, né? E depois, com toda essa bagagem aí, a gente, junto com outro companheiro, a gente abriu uma empresa. Estava muito bem, graças a Deus, estava funcionando e tinha muitas perspectivas. Sim. Mas aí chegou o chamado de Deus, muito forte, né? E eu me lembro que eu chamei minha esposa, a gente foi lá naquela orla ali do Pina, sentei com ela ali e conversei muito abertamente com ela, né? Disse assim, olha, vai ser assim, assim, não vamos perder determinadas situações, determinados projetos. Você está disposta, porque eu não posso tomar essa decisão sozinho, porque ministério também é isso. Claro. É um conjunto, né? E a esposa é parte, né? Quando Deus chamou Abraão... Ministros somos nós, né? Mas... A promessa de Abraão era com Sara, né? Com Sara, né? Então a minha esposa, né? Naquele momento, ela disse assim, olha meu filho, Deus já falou comigo. E eu já sabia disso. Então
a gente está nas mãos do Senhor. Sim. E aí foi o passo principal, sabe? Eu me lembro que eu tinha um carro de última linha e tal. A primeira coisa que a gente fez foi ir na agência e trocamos por um carro de entrada manual. Para chegar e ficar acomodado sem muita preocupação, né? Sim. Então são desafios, né, realmente, que a gente tem que... Eu sei que muitos outros homens de Deus, né, também tiveram que fazer suas renúncias, né? Isso. E interessante, pastor, eu me lembrei de Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 7, ele disse: tudo que para mim era ganho, eu obtenho perda por Cristo. Sim. Né? Para seguir a Cristo, para seguir o ministério. Então, aquilo que era ganho, você tem que abrir mão dessas coisas, porque, ou não, senão você não consegue atender a demanda do ministério. Né? É difícil você conciliar, né, a vida secular com a vida ministerial. Você tem que abrir mão para realmente, e é um grande desafio, principalmente para a família, né? Porque a família ela vai ter que entender que é esse chamado. É outro desafio que o obreiro tem, é conciliar a família sobre a responsabilidade do ministério, que a chamada não é só dele, também é da família. A família tem que ajudá-lo. Pastor, interessante, interessante que Jesus vai ao barco de Pedro, né, naquela passagem lá, quando eles tinham vindo de uma pescaria fracassada e o barco estava vazio. Jesus não chama Pedro ali naquele momento. Manda ele voltar ao mar, lançar a rede, e eles tiveram, acho que, a maior pescaria da história deles. Com a certeza. empresa lá no alto. Aí depois dessa pescaria, já disse assim: vem, segue-me. Porque tem que haver uma renúncia. Barco vazio, você não renuncia a nada, tá? Já está vazio mesmo. É verdade. Precisou haver uma grande pescaria para Pedro renunciar e seguir o chamado, né? Ô pastor, e que dizer de outro grande desafio, de você gerenciar o seu tempo Sim. dentro das atividades ministeriais e também da sua vida pessoal, claro que você tem a sua vida pessoal, e a sua vida familiar. Como conciliar essa situação? Essa seria justamente a segunda pergunta. Né? Como o obreiro faz, né, para conciliar as suas responsabilidades ministeriais com as suas questões pessoais e familiares também? Porque há alguns que, em detrimento da obra, né, terminam sacrificando a sua comunhão familiar. E isso é um erro, não é, pastor? Um erro muito grave. É um grande desafio, pastor. A gente não pode negar que é um grande desafio. Né? Você tem que sentar, você tem que planejar, você tem que pedir a direção de Deus para poder você não atropelar uma coisa nem outra. Porque a obra de Deus é o seguinte: quanto mais você dá, mais ela pede. Isso. Né? É tanto que a gente chegou a uma conclusão que às vezes a gente está tão ocupado com a obra de Deus que esquece do Deus da obra, do tempo para o Deus da obra. É verdade. Às vezes você está tão correndo e se envolve tanto, fazendo, realizando e tal, e o tempo para estar com Deus. Então veja que é um grande desafio você ter que atender a demanda do trabalho, manter a sua comunhão com Deus em oração, ter que ter tempo para ler a palavra de Deus, ter que ter tempo para estudar a Bíblia. Porque você tem que ler a Bíblia e também tem que estudar a Bíblia. Não é? Porque meditar. É um grande desafio. Porque quando você chegar ao púlpito para lá, o povo não quer saber. O povo está indo para lá para ouvir a voz de Deus através do obreiro. E como conciliar todo esse tempo, não é? É verdade. É uma vida de pouco sono. Isso. Porque o obreiro que realmente ele quer render no trabalho do Senhor, ele precisa encontrar tempo onde não existe tempo. Se durante o dia, dificilmente você vai ter muito espaço para passar um período de oração. Então, isso reserva-se, então, as madrugadas para isso. Pois é, pastor, me permitam. Eu creio que o obreiro precisa estar com essa lista de prioridades muito clara na sua mente o tempo inteiro. Isso. Né? Primeiro Deus, né? A vida pessoal, a vida devocional, né, com Deus. Depois a família. Né? Porque Paulo disse: se alguém quer cuidar das coisas de Deus e não cuida da sua própria casa, negou a fé. E é pior do que o incrédulo, né? Como nosso pastor diz, a primeira igreja que nós devemos cuidar é na nossa casa. E a família se divide primeiro. Tem a esposa, você tem que atender a esposa. Sim. E os filhos. Os filhos. Você tem que ter um tempo para estar com a sua esposa, um tempo para estar com... Senão vai ter cobrança. Você não pode dar atenção mais a um do que ao outro. Você tem que saber manter o equilíbrio. E isso realmente exige planejamento. Isso. Você tem que se prostrar diante de Deus, pedir a Deus estratégias, saber administrar o seu tempo, né? Como o pastor falou, e outra, você tem que administrar também o seu sono. Você precisa de repor as energias. Você tem que saber, é o desafio da alimentação, porque para você ter uma vida saudável, você tem que pelo menos estabelecer um horário correto de alimentação. Sim. Como?
Né? E como cuidar da saúde, Como sem cuidar? caminhar. Né? Um dia eu estava na casa de um pastor, Sim. ele já está com o Senhor, e ele me convidou, eu fui almoçar com ele, e daqui a pouco o telefone tocava, ele se levantava e ia atender o telefone. Aí chegava uma pessoa querendo falar com ele na porta, aí ele, em poucos minutos ele se levantava, era um telefone para atender. Durante o almoço. Durante o almoço. Aí a esposa olhou para mim e disse assim, ó Jefferson, todo dia. É assim, eu me lembro, a gente era jovem na época, aí disse assim, ó Jefferson, isso é todo dia, ele não descansa, não tem tempo, povo direto. Sem falar, Até pastor. prejudica a alimentação da gente. E o com sono, certeza. você se acordar muitas vezes de 3 horas da manhã com alguém batendo na sua porta para socorrer. É. Você tem que socorrer. E aqueles obreiros que estão no interior e no campo, muitos irmãos que estão aqui nos assistindo não têm nem ideia do que é isso. Porque você, às vezes, de madrugada, você vai ter que levar alguém para o hospital, você vai socorrer pessoas para o hospital. Ou aconselhar, às vezes, Aconselhamento. passar horas Ora, pastor, para convencer alguém de uma coisa que... você entrar numa casa, numa família, que ninguém tem nem ideia, você está lá, chegou de 7 horas da noite para tentar conciliar um casal, uma família, e se estende até 3, 4 horas da manhã. Verdade. Né? Você entra em lugares que a polícia não entra, e para entrar ela tem que entrar escoltado, e você entra sozinho com a luz do carro acesa, né? E entrando em muitos lugares que muitas pessoas se vê que realmente é perigoso, e o obreiro entra numa boa, e todo mundo respeita ele. Ah, pastor, tudo bem, meu amigo, tal. Então, mas ninguém sabe, muita gente não sabe as noites, os desafios que as pessoas enfrentam, né? E eu quero aproveitar e dizer a você que você precisa orar mais pelos seus obreiros, pelos obreiros da casa do Senhor. É verdade. É verdade? Com certeza. Veja que as perguntas se entrelaçam, né? É, sim. E a gente começou falando questão de desafios, mas um dos desafios é justamente essa conciliação, não é? De responsabilidades ministeriais com as questões pessoais e familiares também. E eu creio, né, pastor Farias, que isso tem que ficar muito claro, porque tem obreiros que estão dedicando muito mais tempo à obra em si do que à sua casa, à sua família, e julgam eles que estão sendo virtuosos, que estão fazendo a melhor coisa do mundo, quando na realidade estão invertendo as prioridades bíblicas. Eu faço uma distinção. Às vezes tem obreiros que se dedicam muito às atividades da obra, Atividades, mas não à obra, a obra em si. Tem isso também. porque são duas coisas diferentes. Pois não. Você correr muito é uma coisa. Você realmente prestar um serviço à obra de Deus é outra coisa. Isso. Com qualidade, né, diferente, pastor? com qualidade, exatamente. Entende? Então, a gente tem que balancear tudo isso, porque senão a gente vai sendo envolvido pela agenda de tal forma que você fica ofegante, mas na verdade não está atendendo. Eu lembro eu acho que foi o senhor que me contou uma vez, de uma experiência que Deus lhe deu, de um sonho, foi uma revelação, que o senhor via uns focozinhos de incêndio. Foi isso Conte mesmo, aí, pastor. Nessa época eu estava coordenando a área, ajudando o pastor, e eu estava com a superintendência, né, com a área, Sim. com minha mãe doente, meu avô também doente, e naquela correria toda, eu percebi que tinha pessoas que chegavam em casa e vinham também buscar, porque às vezes não quer procurar, às vezes o obreiro na congregação, mas vai procurar o pastor, o presidente, né, vai procurar o coordenador. Então, naquela correria toda, eu estava numa correria muito grande, pastor, e eu tive um sonho interessante. Eu tive um sonho que, de repente, o sofá de casa pegava fogo, aí eu apagava. E, de repente, eu olhava, a cortina pegava fogo, aí a geladeira pegava fogo, a mesa, e eu saía apagando fogo. E, de repente, que eu percebi, era uma mulher que estava assim, sentada, e para onde ela olhava e sorria, aí pegava fogo. Aí eu me acordei e veio na minha mente, o diabo quer me manter ocupado. Sim. Está me mantendo ocupado demais. Então foi quando me veio a ideia, quando vinha alguns problemas na congregação para resolver, primeiro eu dizia assim, você já procurou o presbítero da congregação para ver? Já falou com o presbítero? Sim, pastor, mas eu não estou aqui. Sim, mas o presbítero da congregação, ele representa o pastor presidente da congregação. Se ele não puder resolver o caso, ele passa para mim. E se eu não puder resolver, eu levo para o pastor. Então, a gente tem que saber dividir as tarefas. Aquilo Exato. que Jetro disse a Moisés, né? Tu só não podes fazer. Tem uma equipe, tu precisa delegar, distribuir a tarefa, porque senão você fica sobrecarregado demais e não vai ter tempo nem de orar, nem de ler, Exato. nem de ter tempo com a família. E às vezes acontece isso, né? Deus retribuirá a nós não pela quantidade de atividade, mas pela qualidade. Isso. Uma vez, pastor, só fez me lembrar, um diácono, ele me contou, ele disse assim, eu estava escalado, cheguei no culto, e naquele dia foi uma correria muito grande. Praticamente eu não tinha nem feito as pazes com a Bíblia, né? Como diz o pastor Josiel.
Aí eu não tinha, na correria, e fui pregar. Eu disse, meu Deus, eu vou dizer o que hoje aqui e tal. E naquele dia foi o dia que eu mais preguei. Foi o dia que eu mais preguei. Jesus deu a graça, fluiu as palavras. Eu não fiquei procurando palavra para encaixar, ela vinha com facilidade. Quando terminou o culto, aí um diácono chegou perto de mim e disse assim, pastor, 2 coisas vão acontecer na sua vida. Ou Jesus vai lhe levar daqui, ou vai lhe matar, vai lhe levar para o céu. Porque quando eu vi o senhor chegando ali, cabelo assanhado, um cara de espanto, um semblante cansado, eu disse, Jesus abençoe o pastor Jefferson, hoje não sai nada. E o senhor trazia uma palavra dessa, meu Deus do céu, como é que é isso? Não é? Então assim, muita gente não sabe o que está acontecendo por trás dos bastidores. Isso. Porque além desse desafio, pastor, a gente tem o desafio de lidar com pessoas. E lidar com pessoas não é fácil. Porque você vai lidar com pessoas de diversos com seus traumas, com seus medos, temperamentos, uma cultura familiar diferente, cada um. Sim. Cada um vem com seus problemas. E você vai ter que saber administrar conflitos, orientar, aconselhar, né? Sem falar nos 3 grupos que eu sempre, quando estou entrevistando alguns dirigentes de campanha, eu sempre cito. Você que lidera vai se deparar com 3 grupos de pessoas. O grupo favorável, que gosta de você, o grupo hostil, que não foi com a sua cara, e o grupo indiferente, que você e nada é a mesma coisa. Sim. Então você vai ter que lidar com esses 3 grupos. A tentação é ficar só com o favorável e desprezar o hostil e o indiferente. O desafio é ganhar o hostil e o indiferente, porque ele não gosta de mim. Isso. Né? Então eu vou ter que ganhá-lo. E o indiferente, ele diz, eu vou, mas não vai. Ele diz, eu não vou, aí chega. Sim. Então, você tem que ganhar esses grupos. Você não pode desprezar e ficar só com favorável e escantear. Porque Jesus botou ali você para administrar a todos. De fato, né, pastor, é um desafio. Eu li um lidar com essa indiferença, hostilidade. Eu li um comentário e eu achei interessante assim, a visão daquele obreiro, homem de Deus, né, naquele livro, é um autor americano, que ele disse que em algum momento as prisões de Paulo serviram para frear um pouco ele. Sim. E por último, Deus prendeu ele dentro de uma casa. Né? No final, ele em Roma, ele fica dentro de uma casa, ministrando dentro de uma casa, porque Paulo era tão enérgico, que ele não tinha limite para ele. E muitas vezes, às vezes ele diz que às vezes uma gripe detém você, às vezes uma situação faz você dar uma parada e a pessoa não percebe que ali é Deus dizendo assim, olha, eu estou lhe parando um pouquinho porque você não tem limite. Sim. E às vezes essa parada, pastor, ela é importante, né? Porque com essa parada que Deus permitiu que Paulo parasse, enquanto a gente... Ele produziu mais do que ele solto. Mais, porque nasceu a carta aos Efésios, a carta de Filemão... Era para ele estar escrevendo dentro do quarto dele, talvez. Mas, né? Colossenses, Filipenses, tudo isso foi surgindo na prisão. E os senhores falaram isso, eu lembro de um certo pastor que estava ministrando, porque é esse desafio, né, de estar sempre trabalhando, mas ao mesmo tempo não abrir mão das suas responsabilidades principais, que Atos 6, né, é a oração e o ministério da palavra. E as pessoas talvez não compreendam isso, né, que se talvez vê um obreiro passando o dia em casa, pensa que aquilo é ociosidade, pensa que aquilo é preguiça, né, e esse pastor morava em uma casa, um muro baixo, e um irmão passou e ele estava capinando o mato da casa dele, do quintal. Aí o irmão passou e disse assim, pastor, tá trabalhando? Aí ele disse, não, eu tô no meu momento de descanso. E aí depois aquele mesmo irmão passou e o pastor estava no terraço da casa, na escrivaninha, né, com a Bíblia aberta, os comentários abertos, escrevendo. Aí o irmão passou e disse, pastor, está descansando? Ele disse, não, agora eu estou trabalhando. Porque esse é o meu principal trabalho, né? E as pessoas muitas vezes, né, pastores, não compreendem isso e pensam que quando a gente se dedica um pouco mais, né, à oração, ao ministério da palavra, estamos ociosos, né? Isso não é verdade, né, pastor? Exato, e isso tem que ser parte, né? Acho que até vai fazer parte do rol de perguntas aí. Isso. Tem que ser parte do ministério. Sim. Não é que você parar para estudar e orar, eu não estou cumprindo o meu ministério, que infelizmente tem até obreiro que pensa isso. Mas isso é parte do ministério, porque para você ensinar, ministrar, tem que haver dedicação ao ensino, e a palavra de Deus diz isso. Exatamente, dedicação. Tem que haver dedicação. Se então custa dedicação, Paulo disse. Né? Custa horas, muitas vezes uma palavra que você dá em 40 minutos lhe custou horas de oração, estudo, material.
Você prega ali com uma página ou duas, mas você tem 40 folhas por trás que te deu aquela mensagem. Então, isso é uma coisa que, às vezes, como você falou, é mal compreendido na nossa dinâmica que é tão acelerada, né? Exatamente. Mas olha, a conversa está muito boa, pastores, mas me permite... O senhor que se assusta com o programa só. É verdade. Mas a gente vai precisar fazer um breve intervalo e daqui a pouco nós voltaremos a conversar sobre esse tema, não é tão empolgante, tão maravilhoso, que é o compromisso com a vida ministerial. Meus amados irmãos, nós já estamos de volta com o nosso programa AD News EBO 2024. Lembrando a você que nós estamos também pelas redes sociais e você pode compartilhar o link do nosso programa com os seus amigos. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva nos canais da Rede Brasil que estão aparecendo na sua tela agora. Mas, queridos pastores, estamos de volta, não é, para esse segundo bloco. A conversa estava fluindo muito, não é? Graças a Deus. Mas a gente terminou o primeiro bloco, pastor Farias, começando a tratar sobre um tema que é importantíssimo para o obreiro manter esse compromisso com a vida ministerial, que é o estudo da palavra de Deus. E aí eu gostaria, pastor, que o senhor desenvolvesse um pouco mais essa questão da importância do estudo bíblico na vida do obreiro, não é? Acrescido de mais um item que é a oração. E talvez, pastor, não é, haja uma curiosidade em muitos que estejam nos assistindo, como se dá esse tempo de preparação do obreiro em oração, não é, na confecção de esboços, de sermões, né, de estudos, da leitura da Bíblia, de bons comentários, bons livros. Como seria isso, pastor? Eu, geralmente, alguns jovens, principalmente, né, que estão começando, eles questionam muito isso, né? Porque vê a gente trabalhando, o senhor, o pastor Jefferson, eu acho que é até comum a vocês também perguntar, pastor, qual livro, né? Qual referência, qual comentário? Eu gosto de dizer que nós devemos ter a Bíblia como o livro sede, base, o livro de maior leitura. Eu digo que para cada livro que a pessoa lê secular, ele deveria ler a Bíblia toda. Sim. Certo? Então, a Bíblia tem que ser a fonte, não o livro tem que ser o quê? É uma fonte de consulta para crescer alguma coisa, aquilo que você já está envolvido pesquisando. Isso. Então, de repente, você está lendo determinado assunto e você descobre que tem um livro que fala naquele tema, né? Acontece isso muito comigo. De repente, eu passo numa livraria, compro, se for um bom autor, uma boa referência. Sim. E aí aquele livro vai abrir um pouco mais, vai crescer alguma coisa a mais. Mas a fonte primária tem que ser a Escritura, a Bíblia. Então, eu tenho um plano de leitura, né, é como se fosse uma Bíblia, né? Tem um plano de leitura que eu uso ele constantemente e de forma ordinária, né? Sim. Capítulo por capítulo. E dentro desse plano de leitura, eu faço diversas anotações ali. Não é uma leitura corrida para cumprir um tempo é uma leitura devocional com meditação. E dali saem muitas referências, muitas fontes de pesquisa a partir da leitura do texto bíblico. Pois não, pastor. Né? Então, depois daí, é muito bom também o estudioso da palavra de Deus ler comentários, né? Comentários, textos originais, né? Nós não somos doutores em grego e hebraico, mas a gente hoje tem muito material que ajuda, né? É você bastante didático, né? Muito didático, você tem condição de realmente falar com propriedade dentro daquele assunto, mesmo que você não é um linguista, né? Não fez um curso. Sim. Mas, então, veja que tudo isso são aparatos que devem ser satélites da Bíblia. Sim. E não a fonte principal. Pois não. E eu acho que aí, às vezes, alguns obreiros eles se perdem um pouco, porque justamente a Bíblia passa a ser um periférico. Isso, um secundário, né? Um secundário. E ele se estriba, né, em um determinado autor, em um determinado material. Hoje a gente está surgindo na internet uma onda muito grande de aplicativos e sites de sermões prontos. Exatamente. Eu não recomendo. Com certeza. De forma nenhuma, não recomendo. Porque no sermão, na preparação da mensagem, tem a pesquisa, a dedicação, mas tem a inspiração de Deus, tem a direção do Espírito Santo. Então, você pega um sermão de alguém já pronto e vai levar para a igreja para pregar aquilo,
você perdeu completamente a essência do Evangelho, que é o Espírito Santo falar na sua boca. Ele disse, não andeis receosos do que vocês hão de falar. O Espírito do vosso Pai falará em vós. Agora, ele falará a partir daquilo que nós lemos, estudamos e pesquisamos. Com certeza. Não é, pastor? Com certeza, porque quem sabe o que o povo precisa é o Espírito Santo. Verdade. Não é? É Deus quem sabe a mensagem. Tanto é que se você, eu creio que todo obreiro já teve essa experiência, não só foi eu que descobri o Brasil, e você pregar um assunto numa determinada congregação, um assunto bom, e você diz, puxa, meu irmão, que mensagem Deus me deu. Você pega aquele assunto e vai pregar em outra congregação, dá errado. Dá errado, porque é específico. Eu me lembro uma vez que o senhor me falou, a gente foi visitar um ciclo de oração, que o senhor coordenava uma área, e Deus me deu uma palavra muito boa naquele dia, uma palavra extraordinária. Aí o pastor Faria, quando terminou, ele olhou para mim e disse assim, o senhor só vai pregar essa mensagem, o senhor não prega mais nunca. Porque essa mensagem foi específica para aqui. Isso. E é verdade, entendeu? Então, quem sabe o que o povo precisa é Deus. Então, você tem que ter o compromisso, claro, de ler a palavra regularmente, estudar a Bíblia, preparar. A Bíblia diz que do homem é a preparação, né? Do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Então, você vai buscar a resposta de Deus, o que é que Deus quer fazer, o que é que Ele quer dizer. E quando vem a iluminação na sua mente, o que Deus quer, aí você vai agora... Aí o Espírito Santo é interessante que ele lembra até você o livro, a página que você já leu. Você diz, rapaz, eu já li um assunto desse que vai somar. Aí você vai lá procurar um assunto que você já leu, um comentário que você já leu. Aí você vai enriquecer aquilo que Deus já lhe deu na oração. Sim. Spurgeon, ele dizia que o obreiro ele não deve subir ao púlpito, mas ele deve descer ao púlpito. Sim. Como quem disse assim, já desce do monte com a resposta de Deus. Desce É interessante, pastores, que os senhores falando aqui, não é? A Bíblia como sendo a fonte primária para um sermão. Sim. Não é? A Bíblia como sendo a fonte principal para o sermão do obreiro, não é? Bíblico. É claro que há alguns momentos em que as fontes extrabíblicas também serão interessantes, serão importantes, também serão complementares, né, para a facilitação do entendimento. Mas John Bunyan, né, o escritor do Peregrino, que é um dos principais livros da história do cristianismo, né, em determinado momento ele disse, olha, para a elaboração dos meus livros, eu só quero a Bíblia e a concordância para escrever livros de qualquer contaminação de pensamentos humanos. Não é? Então há sermões, não é, pastor, que é somente a Bíblia e a concordância mesmo, mas há sermões que haverá algumas informações extra-bíblicas na dosagem certa. Porque o que é que a gente tem observado? Não é? Talvez alguns obreiros por imaturidade e outros por exibicionismo mesmo, não é? Recheia o seu sermão de informações extra-bíblicas e quando a gente vai ver, não é, a consistência, o conteúdo bíblico, é mínimo, né? Mas uma coisa que eu queria perguntar aos senhores, que talvez seja uma curiosidade também, quanto tempo leva para a elaboração de um sermão, né? Isso varia muito, né, pastor? Tem sermão que leva dias, parece, né? Tem sermão que é feito na hora, tem sermão que... Olha, eu vou falar os dois extremos, né? Pois não. Existem mensagens, né? Eu considero uma mensagem, né? Pois não. Que ela, às vezes, demora meses. Verdade, pastor. Porque... eu, pelo menos, eu escrevo muito, né? Eu tenho muita coisa escrita, até porque a gente vai ficando velho, a cabeça vai ficando ruim, né? Então, vai escrevendo aquilo. É como eu falei, às vezes você escreve 40 páginas para uma mensagem de 40 minutos. Sim. Então, esse é um extremo. E existem casos, eu já houve experiência comigo, pelo menos, né? De eu estar orando e o Senhor me vir na minha mente, assim, determinado versículo com ressalva a uma expressão do versículo. Sim. Ressaltada assim. Sim. E eu me levantar dali, me sentar e a mensagem... Escrever de uma só vez, num fôlego só. De um só momento. E eu preguei essa mensagem, já não estou dizendo qual é, mas já preguei essa mensagem aí e tá aí, por aí. Então, veio direto de Deus. Eu não estou dizendo que é uma, vamos dizer assim, uma regra, eu vou dobrar aqui e já vai me dar a mensagem. Não é. Sim. Tem é isso que eu falei, você ficar estudando, meditando, lendo, às vezes dias, você no mesmo assunto, pesquisando, lendo, para no final Deus te dar uma mensagem. E há casos, como eu falei agora, outro extremo, de o Espírito Santo lhe ressaltar um texto, te dar os tópicos e ainda te dar a entender aquilo ali.
Ô, pastor Gerson, me permita. Eu não sei se pode falar. Pelo que nós conhecemos do senhor, não é? Já teve alguma ocasião, que talvez seja uma curiosidade também, claro, como diz, isso não é um pretexto para não estudarmos a Bíblia, para não vivermos, né, uma vida de pesquisa, mas já teve alguma ocasião, pastor, que o senhor chegou no culto e a mensagem ainda não tinha descido e desceu no púlpito da igreja enquanto o senhor estava ali presenciando os hinos, não é? Vendo as partes, as participações, a programação e Deus dando a mensagem para ser pregado naquele momento. Já aconteceu isso várias vezes. É interessante, enquanto umas duram meses, né? Outras descem no púlpito durante o culto. Fez lembrar uma expressão que eu li, eu não sei pronunciar o nome dele correto, mas eu digo M. Bondes. Não sei se é Bond ou é Bondes, não sei. Eu não sei bem a pronúncia do Bondes, né? Alguns chamam Bounds. Bounds, né? Bounds, Eu digo M. Bondes, eu leio em português. Você escreve em inglês e eu leio em português. Então é o seguinte, ele diz no livro, parece-me que é o livro Poder através da Oração. Ele diz que a pregação, ela não é simplesmente tarefa nenhuma, o sermão, né? Não é simplesmente tarefa de 1 ou 2 horas. É a manifestação de uma vida. De uma vida inteira. Né? De uma vida inteira. Então, é aquilo que o pastor Farias diz, você vem lendo a palavra, você vem estudando e o Espírito Santo faz você lembrar. Então é aquilo que o Espírito Santo faz você lembrar. Isso. E é interessante que às vezes Deus ele priva a gente eu creio que às vezes o Espírito Santo priva você para mostrar que a pregação é exclusividade dele. A glória do sermão. A glória é dele. A glória é dele. Vai ser dele. Não do pregador. Eu me lembro de um fato que aconteceu, que o tema era Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu fiquei orando a Deus e não chegou. Aí eu peguei comentários, Bíblias, livros que eu tenho e tal, fiquei lendo, passei a manhã inteira, fiz um esboçozinho, mas não era aquilo que queima, não é aquilo que arde, não é aquilo que é aquilo que é a pregação do intelecto, porque tem a pregação do intelecto, né? Aí, separei, fiz minha parte, né? O pastor Farias disse uma coisa interessante uma vez, a gente conversando, ele disse assim, que existe o pão nosso de cada dia e a palavra que sai da boca do Senhor, né? Nem só de pão verão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Tem a palavra que sai da boca do Senhor, né? E tem um pão nosso de cada dia, que é o nosso... Você prepara. É a nossa parte, né? É o nosso conjunto, que a gente já tem, né? É a construção desse repertório, né? Nem só de pão verá o homem, né? Você vai preparar o pão, mas você prepara o seu pão. Mas a palavra que sai da boca do Senhor aqui é diferente, porque a palavra que sai da boca do Senhor, ela vem cheia de sabedoria, ela vem com conhecimento, ela vem com poder, com milagres, com revelações, com discernimento. Sim. Então, é diferente. Então, aí o povo até come pão, mas não só pão. Não só pão, né? Tem um momento. Então, nesse dia eu me preparei. Preparei o pão, né? Sim. E fui. Só que no caminho, me veio um hino na cabeça. E ficou martelando. Irmãos amados e resgatados, vivei unidos, pois sois remidos. Ficou na minha mente. Enquanto eu estou indo para o culto, está lá. Eu dobrei o joelho e o hino ficou. Me sentei, vivei unidos. Eu parei e disse, meu Deus, será que Deus quer que eu fale sobre unidade? Aí eu fui procurar na Bíblia, eu estava com aquela Bíblia anotada. Sim. Anotada não, Vida Nova. Que tem um comentáriozinho de Shed, né? Sim. Aí atrás tem temático, né? Aí eu fui lá, vi sobre unidade. Aí vi uns textos, uns versículos. Aí chegou na mente, assim, na cabeça, fiz uma anotaçãozinha rápida, pronto. Digo, eu vou pregar aqui, Jesus, agora é contigo. Irmão, foi algo extraordinário. Porque quando terminei de falar, um irmão subiu, falou comigo, pastor, eu quero pedir perdão, irmão. Porque na hora que o senhor estava falando, eu perguntei a Deus, Senhor, como é que eu vou pedir perdão ao meu irmão? E eu tinha contado uma experiência de um obreiro que Deus havia falado para ele, que ele deveria pedir perdão ao obreiro, ao irmão, de púlpito. E eu disse assim, de púlpito, né? Deus disse a ele, peça perdão a fulano. Ele disse, sim, senhor, quando terminar o culto, de púlpito. Aí ele disse, meus irmãos, meu fulano está aí. Deus exigiu que eu pedisse perdão ao senhor de púlpito. O senhor me perdoa, tal. Está perdoado, meu. Aí eu citei esse fato. Quando eu acabei de citar, o irmão chegou para mim e disse assim, e eu perguntei, Deus, como é que eu vou pedir perdão? Aí o senhor disse, de púlpito. Eu queria pedir perdão ao irmão de púlpito. Aí ele disse, pois não. Ele foi lá, chamou o irmão, pediu perdão a ele. Quando ele saiu, aí o irmão que pediu perdão chamou o diácono, pediu perdão. Aí outro foi sério, pediu perdão.
desceu uma graça na igreja, uma reconciliação, um negócio extraordinário. Quer dizer, o assunto era outro. Era outro. Mas Deus queria falar. Então, às vezes acontece isso de vir na hora, assim, você tem... Até no carro você está dirigindo, aconteceu várias vezes comigo, eu estava indo pregar num congresso e de repente o assunto chegou. Na época não tinha um celular, hoje o celular facilita que você faz a anotaçãozinha, né, no documento do Google, né, papai, aí fica mais fácil. Mas na época eu estava sem nada, aí nem papel eu tinha. Aí a gente estava levando um biscoito de sortido, eu disse, tem o que aí? Não dá essa caixa aí. Aí rasguei a caixa e escrevi o esboço atrás do biscoito sortido, enquanto o irmão estava dirigindo, eu estava aqui ao lado dele. Essa que estiver me vindo agora, eu acho que vai lembrar. E naquele dia Deus me deu uma grande mensagem ali, eu indo na viagem. Quer dizer, a pregação é um mistério. É o que o senhor falou, nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Tem momento que vem assim. É verdade. É uma direção de Deus para nós, né, e para a igreja, né? E para isso é necessário que o obreiro ele tenha o cuidado, o costume, eu digo até assim, o compromisso, se possível até o horário, para estar com a palavra, lendo a palavra de Deus, como o pastor Faria, e orando. Ou em oração, lendo, porque a Bíblia, a leitura da Bíblia é a vida do obreiro e a oração. Então você tem que ter o seu momento ali de estar com a palavra só, estudar a Bíblia, ler constantemente. Se você criar esse hábito de ler a Bíblia todos os dias, naquele horário, se possível, e a oração, você vai sentir facilidade na pregação, claro. E se você tirar um período de jejum, aí que a coisa fica boa. Aí o tempo passa que você nem sente, você nem olha para o relógio. O pastor João Fernandes, ele sempre costumava dizer que quando Deus dá a mensagem, é uma bênção, mas quando Deus não dá, até para terminar dá trabalho. O inesquecível pastor João Fernandes. Inesquecível. Num programa como esse, Escola Bíblica de Obreiros, é impossível não lembrar dele, o pastor Dário Tavares. Oh, meu Deus. Que eram grandes expositores, né, pastor Farias, das Escrituras Sagradas, e era aquele sermão genuíno, puro, não é? Aquele pão puro mesmo, né? O pastor Amaro Mariano, sim, eu tive o prazer ainda, né, né, pastor? Sim. De tê-lo aqui e conversar, eu gostava muito de conversar com ele. E um dia, no final do culto, eu disse, pastor, um obreiro que está trabalhando, pregando a palavra, eu queria ouvir do senhor. Eu, né? Sim. Queria ouvir do senhor. Pastor, conselho que o senhor daria para um pregador? Aí ele olhou para mim assim e disse, irmão Valdemir, toda semente é boa, mas toda semente tem casca. Trabalhe em eliminar as cascas e Deus vai te fazer muito próspero. Tá vendo? Terrível, né? No caso, as cascas seriam as influências, seriam a parte humana, né? A parte humana, toda a semente, né? Ela é boa, mas para ela germinar tem que ter a casca. Então, eu acho que é mais ou menos o que o João Bananha, ele disse, né? Sim. A gente se livrar um pouco das influências. O pastor Amaro Mariano era muito cuidadoso com aquilo que você lia, com aquilo que você via, para não introduzir. Eu queria um pão puro. Né? Essas influências me permitam, né? Até, às vezes, e estamos falando no meio evangélico em geral, né? Às vezes, se o obreiro não tiver cuidado, né? Ele se torna um coach, né? Entendeu? A entonação, às vezes, né? Da voz, parece que é um pouco de impostação de voz, né? Às vezes, frases de efeito, né? Certos jargões. Às vezes, chamar atenção muito para si. Isso, aí não para o ouvir muita mensagem de determinados... Tá no auge, no momento. Aí começa a ouvir querendo se inspirar, né? Que tem que ser tirado. Isso me fez lembrar o pastor Pedro Leite, né? O pastor Pedro Leite, um dia, um obreiro, ele já está com o senhor, ainda jovem, ele tinha ido para um congresso e escutou uma mensagem de um pregador famoso na época, eu não vou dizer o nome por questão de ética, e aquele jovem, ele absorveu o sermão todinho, é como que gravou, né? A mente boa, sim, né? Chegou, acho que depois em casa, eu acho que ele copiou tudo direitinho e tal. Aí no culto de mocidade, quando deu a oportunidade, ele pregou igualzinho, do mesmo jeito. Trouxe um assunto, só que o assunto tinha uma certa distornância, assim, uma certa heresia, né, da palavra. E aí o pastor Pedro Leite está aqui, eu escutando. Quem me contou isso foi o jovem, já obreiro. Aí disse que o pastor Pedro, quando ele terminou, eu chamei ele à parte, assim, meu filho, de onde você tirou essas ideias? Que mensagem foi essa que você... Não, porque eu estive no congresso e vi um pastor pregando um assunto assim, 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 assim.
Disse, meu filho, quando você for pregar, você tem que dobrar o joelho, botar a cara no chão, orar, buscar o Senhor, para Deus te dar a palavra. Você tem que ler a palavra, estudar a Bíblia e tal. E deu aquela chamada nele, né? Ele disse, rapaz, foi um santo remédio. Por quê? Porque existem coisas que você às vezes fica impactado, mas você tem que pesar, né? Porque você ouviu alguém dizer, não quer dizer que aquilo, você tem que... A Paulo diz assim, que nós devemos provar, né? Se os Espíritos são de Deus. Sim. Né? A gente precisa examinar a palavra. Principalmente uma pessoa, um obreiro novo, que não tem muita experiência talvez ainda, né? Sim. E o camarada disse uma coisa assim, isso aí é interessante. Porque, pastor Ed costuma dizer que tem pregador que bota pé em cobra. É. Né? Cria tanta coisa que... Muito imaginativa, criativa. É muito imaginativa. E que não acha que o texto bíblico em si não é suficiente, né? Porque há obreiros que confundem. Confunde uma revelação da palavra com criatividade. Então, a revelação da palavra que a gente vai ver Paulo revelando, por exemplo, né, ele diz assim, olha, aquela escrava H é uma figura da lei. Sim. E Abraão dispensou ela, que Deus deu a ele uma interpretação daquilo que está no Antigo Testamento com referência à graça de Deus. Então, isso é uma revelação do texto, né? E alguns entendem que é criatividade, então começa a criar coisas e não tem nexo, né, com a palavra. E não estão autorizados a isso, né? Porque a revelação bíblica já fechou, né? No livro do Apocalipse. Exato. Paulo fez aquilo inspirado pelo Espírito Santo. A gente tem que pensar a partir do que Paulo escreveu, né? E assim, já está lá, a questão é que a gente não via, né? Sim. Mas já está lá, é uma prova cabal, está ali no texto, né? Quando ele fala que você diz, estava aí, eu não vi, né? Isso. Pastor, só a pregação da palavra já é o suficiente. Isso. Porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra é viva, não é? A palavra não precisa de enfeite, não precisa de jargão. É você expor a palavra e o Espírito Santo é que vai trabalhar. Eu acho que o sermão mais seguro, né? Eu até respondi isso a um jovem, eu acho que o sermão textual. Sim. Né? Porque os sermões temáticos, eles abrem muito leque para introduzir determinadas comparações, figuras, né? Pega um tema ali e vai andar a Bíblia toda, né? Tentando achar aquele tema. Mas o sermão textual, ele não tem como você fugir do que está no texto. Isso. E é a característica do sermão textual, né? Já está ali no texto, então ele é muito mais seguro. Amém. Pastores, a gente daqui a pouquinho já vai estar concluindo, né? Eu acho que ainda dá tempo só para uma última pergunta. E uma última pergunta seria o seguinte, que também não deixa de ser um desafio, né, na manutenção do compromisso do obreiro com a sua vida ministerial. De que maneira o obreiro pode manter, pastores, essa motivação e o entusiasmo ao longo, né, da sua carreira ministerial? Porque uma coisa é o gás inicial, né? E à medida que o tempo vai passando, que a gente vai caminhando, né? Os desafios, as dificuldades, as investidas, as hostilidades, as perdas, as frustrações, parece que vão desgastando um pouco esse obreiro. E se ele não tiver cuidado, ele vai perdendo esse entusiasmo, né, essa motivação inicial. Não é, pastor? Pastor Valber, eu creio que um dos grandes... a motivação maior é a comunhão com o Senhor. Sim. Porque se o obreiro ele mantém uma comunhão dinâmica, uma comunhão com o Senhor, amando o Senhor, porque na proporção que você vai se aproximando mais de Deus, através da oração, do jejum, e gastando tempo, você gosta de ficar com Ele, gosta de passar tempo com Deus. Você não ora somente visando receber algo de Deus, mas você busca a Deus. O salmista, no Salmo 27, ele disse, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar, né, no templo, na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Mais na frente ele diz assim, o Senhor disse assim, busca a minha face, ele disse, Senhor, a tua face eu buscarei. Isso. Então quando o obreiro ele busca a face de Deus, ele busca conhecer a Deus, ele gosta de estar com o Senhor, gosta de passar tempo com Deus. É aquilo que está no Salmo 91, versículo 14, né? Porque tão encarecidamente me amou. Sim. Diz a versão atualizada, porque ele se apegou a mim com amor. Então, quando o obreiro se apega a Deus com amor, ele vai ser motivado. Sim. Porque Deus ele vai motivando o obreiro. Jesus disse assim, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E o que é que motivava Jesus olhando pelo lado humano? Porque Jesus é o nosso modelo de obreiro. Claro. Né?
Jesus é o nosso modelo de obreiro. Então, se você quiser ser filho, Jesus é modelo de filho. Se você quiser ser esposo, Jesus é modelo de esposo. Se você quiser ser um obreiro, Jesus é obreiro. Então, Jesus disse assim, lá em João 8:29, ele diz assim, o Pai está sempre comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E o que é que motivava Jesus como obreiro a trabalhar? A comunhão. Ele vivia em constante comunhão. A gente vê que várias horas procurava os discípulos. Houve ocasiões que os discípulos procuraram Jesus, ele estava orando. Ele sempre vinha da oração. Ele estava sempre em comunhão com o Pai. Então, essa comunhão, ela é indispensável para a vida do obreiro. É um fator de manutenção dessa motivação. Essa motivação é porque... Esse entusiasmo. Né? Não é? Porque porque quando você começa, principalmente lendo a palavra de Deus, você vai vendo aqueles homens que se dedicaram. Por exemplo, Paulo, ele disse o quê? Quando Paulo se despediu dos irmãos de Éfeso, aí eles disseram, eu não sei o que é que vai me esperar, só que o Espírito me revela de cidade em cidade as perseguições, de que eu vou sofrer o desafio, mais ou menos isso aí. Aí Paulo diz assim, e nada tenho minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira que me está proposta. Paulo estava motivado a fazer a obra de Deus, apesar das perseguições. Sim. Ele disse, quem nos separará do amor de Cristo? Então ele faz um desafio, porque o amor, se você se apega a Deus com amor, a chama do amor é tão grande que está escrito lá em Eclesiastes, não é Eclesiastes, não, Cantares, as muitas águas não podem apagar, né? Os rios não podem afogá-lo. Não tem como apagar essa chama do amor. É muito forte o amor. Isso. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, ali a gente vê a personificação do amor, né? Porque diz assim, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Se você tirar a palavra amor e botar seu nome, aí vai dizer assim, Valber tudo suporta, Valber tudo crê, Valber tudo espera. Né? Não é verdade? Mas isso aí é comunhão. Comunhão. Que é o que a gente está sentindo agora, né, pastor? Nós estamos na presença de Deus, estamos aqui não apenas na apresentação de um programa. Glória a Deus. Isaías 46:3 diz assim, ele fala para Israel, né? Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel, vós, a quem trouxe nos braços desde o ventre, e levei desde a madre, e até a velhice eu serei o mesmo. Isso. Ainda até quando as vossas cães estiverem brancas, vos trarei. Eu fiz, eu levarei e eu vos guardarei. Então veja que essa presença de Deus, né, conosco, o tempo passa, a gente muda, porque se eu disser que eu sou aquele mesmo Farias que emendava vigília, consagração. Com 30 anos, pastor, comecei a ajudar o pastor diretamente assim, né? 30 anos, e era uma, né? Aí o senhor também. Claro. Não parava, né? Então hoje a gente já sente, porque vai chegando a certa fase da nossa vida que a gente percebe que a gente não é mais, né? Não tem a mesma dinâmica conta do corpo, né? Do corpo. O senhor fez me lembrar, o presbítero Gomes, já está com o senhor, ele disse assim, a mente é jovem. A mente é jovem. O corpo já não acompanha a mente, mas a mente é jovem, você continua motivado. Você continua aceso, você continua com o mesmo, mas você tem a limitação do seu corpo. A motivação é a mesma. O que Barzilai disse, não, foi Barzilai. Foi, não, Davi. Josué e Caleb. Caleb disse, né? Eu tenho o mesmo vigor de quando eu tinha 40 anos, ele já estava com 80 e tantos anos, né? Isso. Então, a gente sente esse vigor, essa presença que é fruto da comunhão, como eu falei aqui, né? Deus está conosco na nossa imaturidade, no nosso início, mas Ele também está conosco agora, nessa fase, né? Isso. Em que nós cada um é outro dentro da sua esfera, né? Dentro da sua estrutura, Deus vai preparando do seu chamado, né? Do seu chamado, né? Então, a questão da motivação, ela é muito de Deus com o crente e do crente com Deus. Sim. Mesmo quando, talvez até enfermidades, às vezes limitações que apareçam, mas não move a motivação. Sim. Pastores, é uma pena, mas nós já estamos chegando ao final do programa. É uma pena mesmo, eu acho que poderíamos nos estender aqui bastante,
mas eu gostaria de abrir para os senhores, assim, em poucas palavras, fazerem as considerações finais para que a gente possa, aí sim, concluir o programa de hoje. Pastor Jefferson, por favor. Eu quero agradecer ao nosso pastor presidente pela oportunidade, né, de poder estar aqui participando deste momento tão especial para nós, que é poder compartilhar com os irmãos um pouco, né, dessa vida ministerial. É claro que nós não temos assim, para mim, falo por mim, não temos tanta estrada como muitos obreiros, como se foi citado aqui, né, o pastor João Fernando, pastor Dário, pastor Amaro Mariano, o nosso pastor presidente. Nosso pastor presidente. Que tem estrada, muita estrada, né? Mas ao longo desses dias, podemos assim dizer, ajudando o pastor na obra, para nós é um motivo muito de alegria. É gratificante poder servir a Jesus. É bom servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Né? É gostoso fazer a obra de Deus. E eu quero aproveitar e agradecer ao pastor por esse privilégio de poder compartilhar um pouco dessa nossa pouca experiência, né? Eu sei que existem obreiros que estão nos ouvindo aí, que se tivesse aqui, certamente, pastor Farias, estariam dizendo muito, muito melhor e muito mais do que nós, porque nós estamos, ainda me sinto ainda com água nos artérios, né? Ainda me sinto com água nos artérios, ainda não chegou nem no joelho as águas, e já tem obreiros aí que já estão nadando há muito tempo, né? Que Deus abençoe a você que está nos ouvindo, que ainda não serve como obreiro, mas eu quero a sua oração, que vocês orem pelo pastor da igreja, pelos obreiros, aqueles que lhe auxiliam, aqueles que estão à frente do trabalho, porque verdadeiramente nós dependemos muito das vossas orações. Pastor Farias. Vou fazer também minhas palavras do pastor Jefferson. Nós, alguns até olham para nós, pensam que a gente, devido ao tempo que a gente está próximo ao pastor, e talvez até porque já está com cabelo branco, né? Mas ainda somos dessa geração das águas nos artelhos, né? Aprendendo com o nosso pastor presidente. Então, quero agradecer também essa oportunidade da gente estar aqui comentando um pouco, falando um pouco da nossa experiência e dizer que tudo que a gente falou aqui, principalmente para os obreiros mais jovens, estou falando para os mais jovens, né? Não tem como uma dissimulação, uma desmotivação. A verdade é que a gente precisa passar o ministério com a realidade que ele é, né? Um pouquinho do que é, para não fantasiar, mas isso não serve de desmotivação. Sim. O ministério é algo glorioso, é algo excelente. O apóstolo Paulo disse que o Senhor o teve por fiel colocando no ministério. Então, é algo extraordinário. Então, eu quero aqui agradecer a oportunidade e o prazer de estar aqui com o pastor Valber, o pastor Jefferson, aleluia, sentindo aqui a presença de Deus. Foi algo maravilhoso. Deus abençoe e espero ter contribuído também junto com os companheiros. A língua ficou coçando aqui. Estou falando aí, eu me lembrei do pastor Mário Mariano. Sim. Ele contou, ele disse: pastor, qual o melhor tempo no seu ministério? Ele disse: os anos que eu passei no sertão, cooperando com o pastor, foram anos de grande desafio, que ele ficou de Arco Verde, supervisionando todo o sertão. Então ali ele sofreu muita perseguição, sim, muita dificuldade. O trabalho na época, no começo, era muito difícil. E ele disse: aqueles dias de dificuldade foram os melhores dias da minha vida, porque eu senti muito a presença de Deus. Isso. Então, é o que o pastor Farias está dizendo: não se sinta desmotivado por conta dos desafios. Isso. Se sinta gratificado, porque é nesse desafio que você encontra Deus dizendo: eu estou com você. Amém. Pastor Farias, eu vou pedir que o senhor ore, né, e abençoe toda a audiência. Vamos orar assim. Amém. Maravilhoso Pai, obrigado, Senhor. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui te agradecendo, Senhor, por este privilégio. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, Senhor nosso, e falar das grandezas do teu nome, do teu reino, Senhor, de tudo que tu tens feito, Senhor, na tua obra. Aqui apresentamos o teu servo de maior responsabilidade na tua igreja, o pastor Ailton José Alves, sua família, a irmã Judite. Sim. Abençoa ricamente, Senhor, teu servo e todos aqueles que à sua volta têm sido, Senhor, instrumento para a condução do teu trabalho na responsabilidade do teu servo. Abençoa todos que estão ouvindo, recebendo esta palavra, que sejam edificados, fortalecidos e motivados a também contribuírem na tua obra, Senhor, aqueles que têm recebido de ti um chamado para cooperar no teu evangelho. Agradecemos assim e abençoa a Escola Bíblica de Obreiros, todos os pastores que vão ensinar a palavra, os alunos, que tudo seja de bênção para o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Receba os nossos sinceros agradecimentos pela sua audiência
esse programa ficará disponível, não é, no canal do YouTube da Rede Brasil Oficial. Aproveite para compartilhar também com os seus amigos e com os seus familiares. Queridos, nós vamos pedir para o pastor Jefferson, então, o pastor Farias orou, não é, para o pastor Jefferson impetrar a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Amém.